Bom dia, Bom dia, tudo Bom bem, dia. gente? tudo bem? Bem, joia. Prazer, mesmo que virtualmente. Prazer também. Vamos só aguardar uns minutinhos para o pessoal chegar e a gente começa a sessão, combinado? Tá bem, prof. Deixa eu ver aqui. A gente tem o Paulo Henrique e a Regina, que são. Paulo Henrique é do trabalho Programas de Fomento à Pesquisa e Impulsiona a Formação Empreendedora? É isso, né, querido? Isso mesmo, professora. Tá, tá. Que é o segundo trabalho. Tá ok. E a Regina. No terceiro trabalho, Threshold Concepts da área contábil, uma revisão sistemática da literatura. Isso. Tá certo. Então, a gente está guardando o pessoal do primeiro e do quarto trabalho. Eu sou professora Carol, estou falando aqui de Minas Gerais. Vocês estão falando da onde? Eu tô falando do Rio Grande do Sul, Lajeado. Uhum. Eu tô falando aqui do interior de São Paulo, perto de Sorocaba. Ah, você está pertinho, então, do SEMEAD. Tô pertinho. Só que como eu tenho aula hoje, eu falei assim, não dá para ser presencial, né? Então a gente tem que tentar jogar com as possibilidades. Sim. E a Gabi é de São Paulo mesmo? Não, prof, eu sou do Mato Grosso, mas atualmente estou no Mato Grosso do Sul. Estou aqui em Campo Grande. Ah, tá. Natália, bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu falo de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Ah. E deixa eu ver aqui, a Natália O meu é do era o primeiro terceiro trabalho. trabalho. Isso. Tem como passar o vídeo também da gravação do YouTube? Tem. Agora, peraí, você falou terceiro, porque na minha programação tá no primeiro. Deixa eu ver aqui. Não. De- O primeiro é programa de fomento à pesquisa aqui. Não, às vezes eles programação completa online. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que eles inverteram, porque a hora que entra na sala mesmo aparece uma ordem diferente da ordem que estava na programação. É, eu também tinha recebido uma. Na hora que eu entrei, deixa eu ver aqui, peraí. 8h30 às 10 horas. Sessão Sapiens, não. Na hora que eu entrei, eu recebi uma ordem, mas não era a ordem que estava. Peraí, gente. Aproveitar que a gente está com uns minutinhos. Programação completa em PDF. Estou tirando agora de novo aqui do site. Vamos ver aqui. Mas se for o problema, o primeiro não tem problema não, já. Eu e minha dupla já chegamos aqui. Tá. Então, aqui, ó. Eu acabei de tirar a programação. Patrícia chegou? Sim, bom Ei, dia. Patrícia, tá boa, querida?
Tudo bem. Você tá falando aonde? Do Rio de Janeiro. Ah, tá. Você tem o nome da minha filha. Patrícia? Lindo Uhum. nome. É lindo mesmo. E ela tem 12 anos. E é dificílimo achar criança com o nome de Patrícia. Eu tenho reparado isso, que não tem É, mais. Não tem mais. Patrícia, Priscila. não é, menina? Sabe o nome que sumiu? Liliane. E olha que a gente é professor. Vocês têm visto Liliane? Tem muitos anos que eu não vejo Liliane em sala de aula. Não vejo também. Eu, Aqui, eu ó, eu brinquei, acabei de. Como é que eu é? brinquei, eu brinquei que esse tempo atrás, que minha esposa também é professora, né? Eu falei assim, tá chegando a era do Enzo e da Valentina. Na minha turma, Sim. Uhum. na minha turma tem 4 Enzos diferentes. Eu falo, nossa, Mentira! 4 Enzo, 2 Valentinas, é uma coisa Gabriel impressionante. também tem muito, não tem? Gabriel tem. Gabriel tem muito. Meu filho se chama Tomás. Ah, Eu também é um vejo, nome de vez em diferente. quando eu vejo Tomás, mas eu tô vendo assim, ele tem 2 anos. Então, Hum, de vez em quando eu vejo um Tomás é da mesmo. idade dele, assim. Uhum. Ó, olha, para mim tá assim, gente, na programação da nossa sessão. O primeiro é comparação da percepção de alunos de administração da UFRJ nas modalidades presencial e EAD, análise dos estudos, análise dos resultados do ENAD 2018 a 2022. Depois, programa de fomentos à pesquisa impulsiona a formação empreendedora. Eu acho que é a mesma ordem que estava anteriormente. Depois, Threshold Concepts da área contábil, uma revisão sistemática da literatura. E, por último, ensino e pesquisa em administração sobre Business Analytics, o panorama de um país em um país subdesenvolvido. Gabi, é essa ordem mesmo? Porque realmente, quando a gente abriu a sessão, apareceu outra ordem. Sim, prof, pode seguir ela. Pode ser, gente? Vocês estão de acordo? Pode ser. Tá. Renata, tá boa? Olá, tudo bem? Eu estou passando aqui para dar um bom dia para vocês, desejar uma ótima reunião, dizer que eu estou aqui no suporte para ajudar vocês no que precisarem. Gabizinha, bom trabalho, professor, um bom trabalho, um ótimo Obrigada, SEMEAD para querida. vocês, tá bom? Para nós todos. Um Obrigada. grande Obrigada. beijo, sejam Obrigada. todos bem-vindos. Obrigada. Olha, tem aqui também um, uma orientação, gente, para a gente fazer. Eu vou copiar aqui. Vou copiar na hora que abrir, porque aí a gente deixa tudo formalizado, né? Porque ainda temos 2 minutinhos aqui. Aí vai ter um link que eu vou colocar no chat, agora no início da sessão e no final, que é para vocês fazerem a avaliação da sessão. Aí eu peço para que vocês façam, por favor, tá bom? Prof, então a Natália vai começar apresentando, né? Peraí. A Natália e a Patrícia. Isso. Isso, certo. Eu não vejo os nomes. Eu posso passar o vídeo se elas preferirem, Ah, sim, por favor. tá? Eu Mais vou já alguém compartilhar a vai tela, querer o então. vídeo? Pode ser também. Vocês que sabem. Eu prefiro também porque eu não fiz uma nova apresentação. Tá. A gente está naquele esquema, né? O que vem primeiro a gente termina. Isso aí. Tá bem. Se Eu puder também usar Tô o peço nesse, vídeo. desculpa. tô nesse esquema tem muitos anos. Exatamente. E eu que entrego a tese agora, esse mês, semana que vem. Nossa Mentira! Senhora. Nossa, que sucesso, menina. Loucura. A gente brinca que é duas alegrias, né? Entrar e sair, né? Porque Ah, que Exatamente. dá tanto trabalho no meio do processo, né? sim. Sucesso, viu, Patrícia? Vai dar tudo certo. Ô, gente, acho que agora podemos começar. Eu vou fazer, então. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou me apresentar. Eu sou a professora Carol. Eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto. Não sei se vocês conhecem aqui.
Sou do curso de administração e estou como coordenadora do tema Experiências em Ensino-Aprendizagem e moderadora dessa sessão, junto com a Gabriela Zanotto Botton. E nós vamos hoje ter uma interação até às 10 horas. A ordem, se vocês quiserem, eu posso ler novamente das apresentações. Aí vocês podem ou usar o vídeo ou fazer uma apresentação livre, do jeito que vocês quiserem. O tempo é de 8 minutos. E aí depois a gente tem 8 minutos para todo mundo fazer uma contribuição para o texto. Na verdade, essa primeira parte, às vezes, não dá para todo mundo participar, a gente tem um monte de pergunta, um monte de comentário. Então, são 8 minutos de apresentação e 8 minutinhos só de comentários, tá? Aí, cada trabalho vai sendo apresentado e, no final, a gente vai ter um tempo de 22 minutos para a gente fazer um debate geral da sessão, tentando ou falar o que não conseguiu falar dentro dos 8 minutos do trabalho, logo após a apresentação, ou tentar ver pontos interessantes. Às vezes a gente vê os trabalhos e pensa nas pesquisas que a gente está fazendo, ou vê pontos de contato entre os trabalhos, coisas assim. Combinado? Alguém tem perguntas? Gabi, você quer falar? Você quer se apresentar? Oi, pessoal, eu sou a Gabi, sou mestranda aqui da UFMS, meu primeiro semestre, e é um prazer estar com vocês aqui. Desejo um ótimo evento para vocês, ótima apresentação, e obrigada a todos por estarem aqui. Ah, certo. Então, nós vamos começar com o trabalho de código 652, comparação da percepção de alunos de administração da UFR-RJ nas modalidades presencial e EAD, análise dos resultados do ENAD de 2018 e 2022, da Natália Alves Tavares e da Patrícia Barcelos. Vocês vão passar o vídeo, correto? Isso. Pode começar, por favor, Gabi. Posso me soltar, né? Beleza. Vejam só Pode. se vocês escutam certinho. Tá. Ainda está sem áudio, né? Desenvolvi junto com a Ainda não tá soltando, prof? Peraí, liga aí de novo. Deixa eu- Patrícia Barcelos. Agora eu ouvi. O panorama do Começou. ensino superior no Brasil. Olá, meu nome é Natália Tavares Deu. e vou apresentar um trabalho sobre a comparação da percepção de alunos de administração da UFRJ nas modalidades presencial e AD, análise dos resultados no ENAD 2018 e 2022, que desenvolvi junto com a Patrícia Barcelos. O panorama do ensino superior no Brasil apresenta-se diversificado em 3 modalidades distintas: presencial, ensino à distância EAD, e semipresencial, o híbrido. O curso de graduação de administração se destacou entre os mais procurados em 2021. Esteve presente entre os 10 maiores cursos de graduação, sendo o primeiro nos cursos presenciais na rede federal, enquanto na EAD das federais foi o quarto. O quarto também nos cursos presenciais da rede privada e o segundo na EAD das privadas. Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o curso de administração foi criado em 1990 e atualmente está presente em 3 campos: Seropédica, Nova Iguaçu e Três Rios. A partir do consórcio do CEBERD, a Rural também oferece o curso de administração em 18 cidades diferentes, com entrada anual de 1.422 alunos. Para avaliar o aprendizado dos alunos do ensino superior, o governo brasileiro aplica o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. O curso de administração faz parte do ciclo avaliativo 3, e as provas mais recentes foram realizadas em 2018 e 2022. Diante de cenários diferentes proporcionados pela mesma instituição para o mesmo curso, esta pesquisa comparou a percepção dos alunos de administração da Rural em relação ao aprendizado e à infraestrutura a partir das respostas do questionário do estudante do ENAD de 2018 e ENAD de 2022,
comparando com as modalidades presencial e EAD. A prova do ENAD utiliza a teoria clássica dos testes, o que não garante a comparabilidade entre edições do exame. Por isso, não podemos comparar as notas obtidas pelos alunos, mas sim as respostas que eles deram no questionário do aluno a respeito da infraestrutura fornecida e acompanhamento pedagógico recebido. Ao contrário do que era esperado, a percepção do aluno em relação ao aprendizado não apresentou grandes modificações, tanto no presencial quanto na EAD, mesmo com o intervalo de 4 anos, incluindo o período da pandemia. De maneira geral, os respondentes concordaram totalmente que as disciplinas cursadas contribuíram para a formação integral como cidadão e profissional. As metodologias do curso desafiaram aprofundar os conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas, e que o curso contribuiu para ampliar a capacidade de comunicação nas formas oral e escrita. Quando perguntados se as relações entre professor e aluno estimulou a estudar e aprender, em 2018, a maioria dos alunos, tanto do presencial quanto da EAD, deram nota 4, estando no meio termo entre concordo totalmente e discordo totalmente. Já em 2022, a nota atribuída pelos alunos do presencial foi de 5, estando mais próximo do concordo totalmente, enquanto os alunos da EAD continuaram com a nota 4. Uma das possíveis explicações para o aumento da assistência do professor ao aluno foi a participação dos docentes durante o período de isolamento devido à pandemia. As aulas presenciais tiveram que adaptar para o formato digital em pouco tempo, utilizando recursos que permitiram uma proximidade maior do professor com o aluno, a partir das redes sociais e salas de aulas virtuais. Quando perguntados se as atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo para a sua formação profissional, houve uma mudança significativa das respostas. No ano de 2018, os alunos do presencial deram nota 4, enquanto a maioria dos alunos na EAD votaram na opção que não se aplica. Uma possível análise seria de que, como as aulas eram apenas remotas, voltadas a conteúdos teóricos promovidos por livros, apostilas e questões, a interação com a prática poderia não ser muito bem observada. Ao se passar pelo período da pandemia, onde a metodologia foi remodelada a partir das respostas, onde tanto os alunos presenciais quanto os da EAD escolheram a opção concordo totalmente, acredita-se que houve uma inclusão melhor entre a teoria e a prática, principalmente para melhorar a adequação do que antes seria presencial, e isto beneficiou também aos alunos da EAD. Em relação ao oferecimento de oportunidades para a participação de programas, projetos ou atividades de extensão universitária, em 2018, os alunos do presencial concordaram completamente, enquanto a maioria dos alunos da EAD atribuíram nota 4. Embora o ambiente virtual tenha maior propagação, por serem muitas informações, pode haver má gestão de divulgação de eventos ou então ocorrer encontros internos que não haja a devida comunicação a tempo e incluir os alunos da EAD. Após a pandemia, tanto os alunos do presencial quanto do virtual concordaram totalmente em relação às oportunidades. Em razão da pandemia, os encontros presenciais foram inibidos, migrando para o virtual e aumentando a participação e divulgação. Ao serem questionados se o curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e ou contemporâneos em sua área de formação, houve divergência nas respostas de 2018. Enquanto os alunos da EAD concordaram totalmente, os alunos do presencial votaram na nota 4. Em 2022, o cenário se estabilizou, pois tanto o presencial quanto a EAD concordaram totalmente. Por não poder ter aulas presenciais, os alunos economizaram tempo no deslocamento e puderam se dedicar mais aos estudos, tendo acesso aos conteúdos mais atualizados e contemporâneos. Outra indagação foi se as condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas. De forma geral, em 2018, os alunos tenderam a concordar com essa afirmativa. Já em 2022, a maioria dos votos dos alunos do presencial passaram de 5 para 4. Em relação à biblioteca,
Quando perguntado se dispunham de referências bibliográficas que os estudantes necessitaram nos 2 anos e as 2 modalidades, tenderam a concordar com a afirmação. Mas quando questionados se a instituição contou com biblioteca virtual ou obras disponíveis em acervos virtuais, os alunos do presencial não souberam responder, tanto em 2018 quanto em 2022. Já os alunos da EAD concordaram totalmente. Uma possível justificativa desse cenário seria dos alunos do presencial utilizarem mais as bibliotecas físicas dos seus polos do que as virtuais. Como conclusão, vimos que as modalidades de ensino interferem no modo como os alunos irão se reportar às instituições e percorrer o seu trajeto acadêmico até a formação. Com a pandemia, o ensino presencial precisou se remodelar e, na percepção dos alunos, esta adequação aproximou mais os professores dos alunos e passou a ter uma colaboração maior. Porém, em relação às oportunidades de atividades extracurriculares, percebeu-se uma propensão à aderência menor na EAD do que no presencial. Aqui estão as referências que usamos para este trabalho e o nosso muito obrigada. Deixa eu só zerar meu contador aqui. Muito bem. Parabéns às autoras pelo trabalho. Eu vou contar meus 8 minutinhos, os nossos 8 minutinhos, e aí eu vou lançar uma pergunta e abrir a fala para vocês ver, né, para a gente verificar se vocês têm contribuições também. Deixa eu só entender uma coisa. O curso de EAD na universidade, ele já existia antes ou ele passou a existir na pandemia? Ele já existia. antes. Ele Ah, veio pelo tá. consórcio do CEDERJ. Então, desde Uhum. o início, né, de 2000, 2004, ele já começou no EAD pela Rural. Ah, entendi. E os currículos do curso presencial e do EAD é o mesmo currículo, não? Não, é diferente. Aqui na Rural, cada curso de administração em cada polo tem um currículo. E o EAD é diferente de cada polo também, de cada instituto, né, na verdade. Então, aqui a gente tem 3 cursos presenciais de administração, os 3 são diferentes. E o de Olha, EAD é diferente também. e, São em e cidades o diferentes, né? Tem Isso. Seropédica, Três Rios e Nova Iguaçu. Então, em cada cidade tem a sua Tem um ótica currículo. diferente. E aí o currículo é diferente também. Só que aí no Uhum. CEDERJ é o mesmo currículo para todo o estado. Ah, isso que eu ia E é perguntar, é o diferente mesmo também do currículo. presencial, embora tenha Isso. algumas disciplinas que são as mesmas, que aí consegue equivalência também, caso o aluno queira migrar, né, do presencial para o EAD. Então, vocês têm 4 cursos, vamos dizer assim, com matrizes diferentes, Como se fosse isso. né? Como se fosse, vocês Uhum. gerenciam 4 cursos. Ah, interessante. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês percebem a capacidade dos. Não, através do ENAD que nós vamos perceber daqui a uns 4 anos, na verdade, 3 anos, né? Com as mudanças curriculares. Então, a capacidade, porque a capacidade dos cursos, tanto a EAD quanto presencial, de levarem conhecimentos práticos para os alunos, considerando que as novas diretrizes curriculares exigem uma metodologia ativa e um foco muito mais intenso na, na metodologia de aprendizagem focada no mundo do trabalho. Então, vocês acham que a pergunta é, considerando as 4 matrizes que vocês têm, e frente às exigências das novas diretrizes curriculares, que vêm com essa característica de um peso maior na atividade prática, como é que vocês vislumbram que vai ser a avaliação do próximo ENAD, considerando esses elementos elencados? Como é que vocês pensam? Então, essa matriz curricular, ela pode refletir nas notas, né, obtidas pelas provas dos alunos. E aí, pelo TCT, né, que é o projeto que o ENAD ele faz, não garante a gente comparar as notas dos alunos, e sim a percepção que o aluno tem em relação
à instituição que ele está inserido. Então, Isso. assim, a metodologia ativa, ela ainda não foi implementada no CEDERJ, embora já tenha sido reconfigurada. Então, continuamos com a mesma grade curricular e aí não teve alteração. E aí, a próxima avaliação para administração seria em 2026. Então, mesmo que Uhum. por agora já se ajuste, não teria um período muito hábil para ter uma repercussão muito plausível, porque a maioria dos alunos, eles já estarão no final do curso e não no início, né, para fazer essa Uhum. comparação. Então, embora no presencial possa estar se adaptando melhor, a comparação, né, que é o nosso foco entre o CEDERJ, que seria o EAD, e o Aham. presencial, pelo EAD não ter mudado, então não faria muito sentido fazer uma comparação. Ah, entendi. Então vocês ainda não veriam esses reflexos, né? Ainda não. Uhum. Talvez na Entendi. próxima edição, né, de Sim, 2030. 2030. Porque é importante a gente entender o ENAD também como uma autoavaliação institucional, né? Para a gente poder ver onde que a gente está acertando, onde que está errando. Igual vocês trazem o dado da biblioteca virtual, por exemplo. Às vezes são pequenas ações que a gente acha que está acertando e na hora que vai perceber, os alunos não estão percebendo, né? Sim, e a forma também de divulgação influencia bastante, que os alunos do Uhum. presencial vê a biblioteca física, então costuma ir mais no presencial. Já os alunos do EAD, eles não têm a disponibilidade de ir para uma outra cidade para consultar a biblioteca. Então, a Uhum. disposição deles de procurar por online é maior do que presencial, né, que está vendo a Aham, física na frente. aham. Sim, interessante. Gente, alguém tem alguma pergunta ou consideração às autoras? Eu levantei a mão aqui, eu não sei se vocês Ah, não, viram. não tinha visto, não. Tá boa, Olá, Larissa? tudo bem? Olá. Bom dia para todo mundo novamente. Gostaria de parabenizar as autoras pelo excelente trabalho. Eu tinha assistido o vídeo antes, né? E assim, que dicção, sabe? Que oratório, eu entendi assim, bem pelo que vocês explicaram. Um vídeo muito bem elaborado, é um benchmark para mim, tá? Parabéns, meninas. Eu fiquei curiosa com um aspecto, né? Vocês fazem a comparação da percepção do ensino em administração, a partir da modalidade de ensino EAD e presencial. Bom, vocês chegam a conclusões ali do estudo a partir da comparação dessas percepções. E aí eu gostaria de saber, com base nos resultados que vocês obtiveram e nas conclusões que vocês chegaram, como este estudo, ele poderia contribuir ou ele implica para trazer impactos positivos, tanto de uma perspectiva prática, empírica, gerencial, ou até mesmo para políticas, né, talvez de reestruturação em alguma coisa, em aspectos, né, do desenvolvimento dessas modalidades. Então, eu sou gestor de alguma instituição ou sou coordenador de uma modalidade presencial EAD, lendo o trabalho de vocês, quais implicações, o que isso contribui para me fornecer, né, informações para eu talvez implementar alguma modificação, ser impactado mesmo pelas informações que vocês trazem no sentido de dar novos direcionamentos e rumos para uma modalidade que seja EAD ou presencial. Obrigada, meninas, pela atenção. Então, cada um dos resultados, a gente pode tirar uma conclusão diferente. Então, a maior parte dos 8 minutos a gente ficou falando sobre os resultados, né? Então, nessa quesito de biblioteca, por exemplo, porque a gente pode levar em consideração por que os alunos do presencial não estão tendo tanto acesso assim no online, sendo que hoje em dia todo mundo tem um celular e pode consultar a biblioteca. Então, assim, poderia ir um pouco mais a fundo para descobrir não apenas a percepção, mas o motivo que leva à percepção sobre o que eles têm. E aí a gente fez a análise, né, de todas as respostas que teve no questionário do estudante, que foi respondido pelo ENAD, e aí as principais modificações que a gente levantou, né, como as perguntas de pesquisa da gente. Então, assim, em relação à infraestrutura, os alunos do EAD, eles criticaram mais a infraestrutura do que o presencial. E aí, olhando um pouco mais atento, né, eu participei da administração do CEDERJ no Polo de Petrópolis.
E lá, realmente, o instituto que era fornecido para a realização das provas, muitas vezes não tinha água potável para os alunos. Estava faltando uma janela, a luz não acendia direito. Então, assim, pode ser da gestão observando, vai ser apenas 2 provas no final de semana, eu não preciso equipar ou então fornecer salas muito adequadas. Já o aluno presencial, como ele vai mais vezes, né, toda semana, todo dia vai estar lá, então precisa zelar mais pelo cuidado. Então, assim, cada um dos resultados pode apontar uma percepção diferente, mas aí seria ideal para tomar realmente as decisões, fazer um outro estudo para ver qual é o motivo que levou àquela percepção. Então, outro resultado também, isso aí fica um pouco mais claro, seriam as contribuições da universidade na formação do aluno em extracurricular. Então, no presencial tem muitas oportunidades de tutoria, de estágio, já no EAD não tem. Não tem um aluno tutor, um aluno monitor. E aí, por que que isso não acontece? Será que a infraestrutura não consegue colocar isso também? Porque pelo currículo vale a pena o aluno ter uma experiência docente. E por que que isso é fornecido apenas para o presencial? Então, assim, cada resultado do que a gente teve ali pode impactar numa outra decisão, mas eu acho que apenas um dado, ele não te transmite uma informação, porque está atrelado em outros fatores. E aí, se a gente for pegar só uma informação, a gente pode estar enviesando o nosso resultado. Entendeu? A gente teve o resultado da percepção dos alunos, mas agora da gestão, o que que ela pode fazer, já tem uma configuração, que é o público-alvo dele, como que está sendo percebido. Então ele pode olhar para dentro para ver como que ele está ofertando. Mas Sim, eu consegui responder? verdade. Respondeu. Aí, Natália, eu vou te dar uma sugestão, você e a Patrícia, né, que são as autores do trabalho. Quando, então, porque essa questão das implicações, quer sejam teóricas ou práticas, né, elas trazem uma visibilidade e uma potencialidade importante para o artigo, né, porque a gente está vendo como a gente pode absorver essas informações. Vocês discutiram isso nos resultados, mas talvez de uma forma resumida, tentar, pelo menos, tentar traçar estratégias de como superar essas limitações a partir da percepção dos estudantes sejam interessantes. Inclusive, se conseguir atrelar com exemplo de outras publicações que discutiram sobre isso, ou de outras instituições, ou modalidades EAD ou presencial, que implementaram melhorias até na direção de algum argumento que vocês apresentam e que obtiveram resultados positivos, também poderiam ser citados para fortalecer, né, as sugestões e recomendações que vocês poderiam traçar, e aí eu nem, pode ser, como você mesmo disse, talvez não neste estudo, mas um estudo a posteriori, quando vocês forem investigar os motivos, né, dos porquês isso acontece, tá bom? Parabéns novamente, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelas suas recomendações e pergunta também. Muito bem, muito boa discussão. Parabéns às autoras. Nós vamos agora seguir para o trabalho 1640. Programas de fomento à pesquisa impulsionam a formação empreendedora, da Thaís Júlia de Jesus e do Paulo Henrique Bertucci Ramos. Vai apresentar o vídeo também, não é isso? Pô, professora, eu prefiro um pouco. Tá, tranquilo. É Paulo, e juntamente com a Thaís, Certinho, meu nome é Paulo, certinho. com a Thaís, vamos apresentar o trabalho intitulado Programas de Fomento à Pesquisa Impulsionam a Formação Empreendedora. Esse trabalho foi escrito no tema Experiências no Ensino-Aprendizagem e foi desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos, no Centro de Ciências da Natureza e também no Centro de Ciências em Gestão e Tecnologia. Inicialmente, é importante destacar qual foi a motivação por trás do desenvolvimento desse trabalho. Nós sabemos que a educação empreendedora ela é rotineiramente caracterizada como um processo contínuo que auxilia o desenvolvimento do conhecimento necessário para a criação efetiva e gestão de novas empresas. Sabemos também que o ensino do empreendedorismo sempre esteve mais atrelado ao ensino desenvolvido em universidades, com um posicionamento baseado em salas de aula.
No entanto, atualmente, o que a gente vê é um aumento na experiência da formação empreendedora através de outros orquestradores, como agências de fomento à pesquisa, onde o enfoque pode ser um pouco mais prático através da busca de soluções de problemas reais ligadas às principais dores do cliente. Diante disso, a gente faz o seguinte questionamento no trabalho: as agências de fomento à pesquisa, elas participam do ecossistema empreendedor, sendo mais um orquestrador da educação empreendedora? Para responder esse questionamento, o objetivo central desse trabalho foi analisar os impactos do Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP da FAPESP, no contexto da capacitação de empresários, visando a promoção e a disseminação da educação empreendedora. A fundamentação teórica está balizada em 3 tópicos: educação empreendedora, agências de fomento da pesquisa e programa PIP-FAPESP. Cada uma dessas hipóteses será testada no decorrer desse trabalho. Com base na questão de pesquisa, no objetivo central desse trabalho e no teste das hipóteses levantadas, foi realizado um estudo de caso único, seguindo a metodologia descrita por Robert Inn. O espaço amostral utilizado foram as empresas sedes participantes do programa PIP-FAPESP, fase 1 a 3, entre os anos de 1999 e 2024. A forma de coleta de dados foi uma survey que ficou hospedada na plataforma Google Forms até o atingimento do número necessário de participantes. Nessa survey, havia questões socioeconômicas e afirmações sobre os temas estudados nesse trabalho. A análise de dados foi realizada através de estatística descritiva, tanto para as questões socioeconômicas quanto para as afirmações, grau de concordância aí proposto segundo a metodologia de Likert. E nós utilizamos aí, além dessa estatística descritiva, a mediana, a moda e a separação dos grupos independentes. São o perfil sociodemográfico dos respondentes. A maioria dos respondentes, 66,24%, foram homens que possuem idade entre 40 e 49 anos. Já as mulheres, elas corresponderam a 33,76% dos respondentes e se concentraram nas faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos. A maioria dos respondentes possuem titulação de doutor, 67,19%, sendo que as formações iniciais, a graduação, foram realizadas em 27% dos casos na Universidade de São Paulo, na USP, 8% na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, 6% na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e 26% são provenientes do complexo das universidades federais, UFSCar, UFO, UFV, UFC, Unirio. Em relação aos tipos de participação no projeto, constatou-se que 47% dos respondentes foram pesquisadores responsáveis pela condução dos projetos na empresa, 33% foram empreendedores que abriram as empresas para esse projeto e 18% foram empreendedores que efetivamente desenvolveram o projeto dentro das suas empresas. Nós falamos sobre a comparação entre as respostas dos grupos independentes. Nós vemos que há diferenças estatísticas tanto para subdivisões gênero, idade e escolaridade. A gente fala que há uma diferença estatística entre os grupos independentes quando o P é menor do que 0,05. Esses grupos independentes foram considerados da seguinte forma: para a coluna gênero, os grupos adotados foram masculino e feminino. Para a coluna idade, foram segmentos de idade entre 20 e 29 anos, 30 e 39 anos, 40 e 49 anos, 50 e 59 anos e maior do que 60 anos. Para a coluna escolaridade, foram segmentados da seguinte forma: ensino superior completo, doutorado, ensino superior incompleto, ensino superior de mestrado completo, ensino superior de mestrado incompleto, ensino superior de graduação completo e ensino superior de graduação incompleto. E mais um ponto importante destacar é que para a coluna gênero, a gente utilizou o teste de separação de grupos independentes de Menowitz. E para a coluna idade e escolaridade,
foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Saindo da questão de comparação entre grupos independentes, nós vamos para o nível de concordância. No nosso trabalho, a gente considerou que para validar positivamente o grau de concordância, as afirmativas deveriam ter pelo menos 70% dos respondentes atribuindo notas 4 ou nota 5 àquela afirmativa. A gente viu que, embora algumas métricas apresentem alternativas acima desse valor estipulado, são afirmativas ou métricas que estão permeando a hipótese e não que respondem ou que garantem a confirmação da hipótese como um todo. De todas as análises realizadas, foi possível constatar que o programa PIP, embora não seja reconhecido pelos respondentes como o agente principal da educação empreendedora, é um grande orquestrador do ecossistema empreendedor, principalmente no que se refere a ser uma fonte alternativa de financiamento para os empreendedores. Tal pensamento simples foi corroborado por 314 respondentes. Em relação às hipóteses levantadas nesse trabalho, todas foram refutadas. Não houve concordância por parte dos respondentes quanto à migração do ensino do empreendedorismo das universidades para os outros orquestradores, embora tenha ficado evidente que os respondentes acreditam que a universidade precisa passar por um processo de melhoria do ensino do empreendedorismo, seja para torná-lo mais prático ou para oferecê-lo em cursos além da área de negócios. Também não houve concordância em relação ao oferecimento de um ensino de empreendedorismo por parte das agências de fomento à pesquisa, que proporcionasse aos empreendedores uma maneira mais prática e aplicada para o desenvolvimento das startups. Parte dos respondentes, aqueles que já apresentavam experiências na implementação e desenvolvimento de startups, consideraram que o ensino desses temas pelas agências de fomento à pesquisa muitas vezes eram repetitivos e deslocados da realidade. Já aqueles que estavam em processo de aprendizado sobre a implementação e desenvolvimento de modelos de negócio das startups, julgaram os ensinamentos aplicando a motivação pela participação no projeto PIP pelos empreendedores. Os respondentes não acreditam que esse projeto seja predominantemente motivado pelo ensino empreendedor ou pelo financiamento sem contrapartida oferecido, embora reconheçam a importância dessas agências como fonte alternativas para financiar os empreendedores que não possuem acesso a recursos financeiros de outros investidores ou outras fontes. Agradecer a todos pela atenção, estamos abertos a dúvidas e questionamentos. Muito obrigado. Parabéns aos autores pelo trabalho. É um trabalho realmente interessante, tem um impacto, né? Vou fazer uma observação aqui e também depois abrir a palavra para a turma, tá? Então, eu queria saber o que os autores pensam sobre o PIP e outros projetos que existem no Brasil, de outras agências, não só agências de fomento, mas também programas governamentais. Se vocês pensaram, né, em analisar esse ensino do empreendedorismo em relação à chamada economia de impacto e negócios de impacto do governo, que está muito relacionado com, né, o governo tem 3 grandes planos na área industrial e empreendedora, econômica, industrial e empreendedora. Então, tem o novo PAC, tem a nova indústria brasileira e tem a economia de impacto e negócios de impacto. E aí, eu ouvindo o seu trabalho, né, o trabalho de vocês, e tendo lido, porque lá atrás também a gente lê os trabalhos, eu pensei muito nesse projeto governamental da economia do impacto. E aí eu pensei, gente, vai ficar cada vez mais importante as pessoas de diversas áreas terem esse acesso. Porque para a gente que é da administração pode ser um pouco uma coisa que faz parte do nosso currículo. Mas e para quem não é? E será que mesmo sendo para a gente está atendendo às necessidades? A gente vê que os resultados de vocês, eles mostram pontos importantes sobre isso, né? Sobre a efetividade desse aprendizado. Então, eu queria ouvir um pouco você sobre essa questão. Obrigado, professora. Então, na verdade, esse trabalho, ele é o trabalho de uma iniciação científica, né, da Thaís,
que eu orientei. A gente tem um conjunto de dados grandes, na verdade, a gente vai tirar pelo menos uns dois, três artigos. Dois, com certeza, três a gente está vendo, né? E essa parte é uma parte mais quantitativa, né? Tem uma parte que a gente fez análise de conteúdo, porque esse questionário, né, de análise qualitativa, porque esse questionário tinha uma parte também qualitativa. Respondendo a professora em relação ao negócio de impacto, nesse trabalho específico a gente não conseguiu mensurar, porque a gente queria fazer uma resposta mais amostral de todo o conjunto do programa PIP-FAPESP durante o decorrer desses mais de 10 anos que eles têm colocado essa possibilidade. Mas já tem um outro trabalho, inclusive com o professor Gustavo da Unicamp, onde ele trabalha efetivamente com as startups ou as empresas que foram fomentadas com o PIP em relação a negócios de impacto, né? E aí a gente lá está mensurando e verificando essa questão de não só a quantidade, que foi o foco aqui, mas senão a qualidade efetiva desse ensino para trazer retorno econômico e retorno mais social para as empresas. Então, nesse trabalho a gente não tem isso. O que a gente vê, professora, e isso foi, na verdade, a gente pensou nesse projeto, né, como uma extensão mais quantitativa desse projeto central do professor Gustavo, para verificar se realmente o que a gente escuta é o que está acontecendo. Porque a gente sempre escuta, as universidades estão perdendo o domínio do ensino do empreendedorismo, as outras agências estão entrando, né? Seja outras agências aí de qualquer orquestrador, vamos dizer assim, do ecossistema. Mas o que a gente viu, não sei se por uma poluição, talvez, dos dados, por vir já de dados antigos, é que as pessoas não entendem ela ou não veem ela como esse agente fomentador do ensino do empreendedorismo e da educação empreendedora, né? Como a professora disse, quem tem o ensino que a gente geralmente da área de negócios, acaba vendo que é um ensinamento repetitivo, elas acabam fazendo conceitos que a gente está vendo no dia a dia. Só que tem um outro lado, que são pessoas que não estão dentro da área de negócios, resolveram abrir uma startup, né? E a gente vê que a população a mostrar é basicamente mestres e doutores, né? Que foram fomentados a isso, só que eles não tiveram esse ensino lá na graduação. Então, para eles tudo é muito novo, isso daí é tudo muito, muito aplicado, né? Também depende da senioridade dessa pessoa que pegava esse financiamento. Se é uma pessoa que é mais no início da carreira, eles entendem como sendo importante, porque eles não viveram aquele momento na prática. Já pessoas que estão há mais tempo, vê também esse ensino como algo repetitivo, como só, vamos dizer, para cumprir tabela que eles estão fazendo isso aí. Eu tenho que participar do curso, porque senão eu não vou receber o fomento. Então, a gente está trabalhando mais nesses dados agora para tentar entender os porquês, né? Essa parte dos porquês a gente está vendo na análise qualitativa, que é um outro artigo que a gente está desenvolvendo. Ah, Não sei sim, ótimo. se respondeu a sua pergunta, professora. Sim, sim, muito bem. Obrigada. Alguém quer fazer uma pergunta, uma consideração? Então, eu vou pegar os últimos minutinhos para mim. Você mencionou rapidamente sobre a questão social, né? E eu não conheço o programa da FAPESP. Eu não sei se quando eles falam de empreendedorismo, se eles já fazem algum recorte social, de pensar esse empreendedorismo voltado para a economia criativa, para a economia circular, ou seja, e tem surgido outras, nem é tão novo assim, para ser sincera, né? Mas tem surgido outras formas, outros arranjos econômicos ligados ao empreendedorismo. O projeto da FAPESP fala desses novos empreendedorismos ou ele é mais tradicional? Ele é mais tradicional, professora. Agora, nos Hum. últimos anos, vamos colocar nas últimas duas, três chamadas, então 2022 e 2023, tem dado-se pesos agora para questões relacionadas a impactos sociais. Até então, a métrica mensuradora dos programas aqui, da FAPESP, que a FAPESP fomenta, é mais grau de inovatividade. É uma coisa disruptiva, é uma deep tech, por exemplo. Então a gente investe. Mas é uma empresa mais voltada para, sei lá, aprendizado humanitário, alguma coisa assim. Não é muito o nosso foco porque não é tecnológico.
Agora que eles estão vindo com essa possibilidade, né? Então, eles não tinham isso daí. Tanto é que se você filtrar, e a gente tem esses filtros, se você filtrar por áreas, você vai ver que as áreas de engenharia e ciências agrárias são as áreas que têm mais investimento, que tem mais empresas criadas. Se você vai para áreas até de ciências sociais aplicadas, educação, é bem menos mesmo o número de projetos investidos, de empresas investidas, né? Não sei, se eles tinham esse pensamento de que esse tipo de empresa, essas deep techs, ou essas empresas mais voltadas para tecnológicas, tinham mais retornos, porque né, eles não têm uma contrapartida financeira, mas eles têm o interesse por trás disso, né? Então, você pode pegar o fomento, e você não precisa, por exemplo, eu vou comprar um maquinário. Se não der certo a empresa, você não precisa devolver esse dinheiro para a FAPESP. Então, você fica lá com o maquinário, não deu certo, vida que segue, a FAPESP arca com esse prejuízo. Por isso, talvez, que eles pensem em investir mais em aspectos ligados à tecnologia e não à parte de economia criativa, economia solidária. Eles estão começando a mudar isso agora. Eles estão fazendo chamadas específicas agora. Eles ainda não misturam os programas. Então, programa tecnológico é tecnológico, outros programas PIP, eles fazem separados, chamadas separadas, mas estão dando um pouco de peso agora para essa questão social na hora de avaliação desses tecnológicos, mas ainda não tem essa modificação. Talvez pela cultura da própria agência, né? O que ela Agência. prega, o que ela quer fazer, né? Uhum. Interessante. Muito bem, obrigada. Imagina. Bom, então agora a gente vai para o terceiro trabalho, que é o 275, Threshold Concepts da área contábil, uma revisão sistemática da literatura. Isso. Vocês vão apresentar o vídeo também? Sim, pelo vídeo. Tá. Então, Gabi, pode ficar à vontade. Não está indo para. Eu tô tentando ampliar um momentinho. Caso não dê certo, eu posso apresentar também. Não vai dar certo. Eu sou Aí, já mestranda, foi. Isso, certinho, pode ir. eu sou mestranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E juntamente com a doutora Giovana Chiavi, a doutora Ariel Albert e a doutora Fernanda Kreuzberg, foi elaborado o artigo Threshold Concept da área contábil, uma revisão sistemática da literatura. Então, na preparação dos estudantes como futuros profissionais, o conhecimento e as capacidades deles, eles são muito importantes, né? E essa jornada de aprendizado, ela é vista como um processo cognitivo, né? Na natureza da concepção dos estudantes no desenvolvimento das suas habilidades que vão ser necessárias no futuro profissional. Entendendo essa dificuldade dos estudantes nessa evolução cognitiva, Meyer e Land introduziram em 2003 os Threshold Concepts, que então conceitos portais. Então, um Threshold Concept, ele é semelhante a um portal. Ele abre uma nova forma e anteriormente inacessível de pensar sobre algo. Ele representa uma forma transformadora de compreensão e de interpretar ou ver algo. E com isso, nosso programa de pesquisa é o que são os Threshold Concepts e como a literatura acadêmica os abrange na contabilidade. O objetivo desse artigo é apresentar os Threshold Concepts da contabilidade abordados na literatura. Assim, teórica, então, os Threshold Concepts, ou TCs, eles são diferentes de conceitos chaves ou centrais. Eles são distinguidos pelo seu potencial de mudança, né? Que faz essa mudança no saber, no fazer. Os TCs, a fusão de duas visões, a do professor, que tem toda a expectativa normativa, e do aluno, que traz consigo a sua experiência. E para fazer essa caracterização de um TC, é necessário 5 características, sendo transformador, problemático, irreversível, integrado e limitado.
O transformador, ele é o que, na medida em que o aluno ele vai compreendendo esse efeito potencial de aprendizagem, o seu comportamento ele vai trazendo uma mudança significativa na sua percepção sobre o assunto. Ele é problemático porque ele envolve conhecimentos problemáticos. São conceitos que normalmente são incômodos e problemáticos para os alunos. É irreversível que, uma vez aprendido, é improvável que o aprendiz vai esquecer. Bem, pelo que permite que o aluno faça conexões que até então estavam ocultas. Ele é limitado à medida que qualquer fronteira conceitual ele vai tangenciando com novos limiares de conhecimento. Para revisar, então, essa revisão sistemática da literatura, foi utilizado a base da Web of Science com duas chaves de termos de busca. O primeiro, o Threshold Concept de Account, e o segundo, o Threshold Concept in Business. O business é principalmente pelo fato de que toda a literatura internacional é utilizada muito business para englobar todos os assuntos de contabilidade. Foram originados 96 artigos. Todos eles, então, foram importados seus resumos para a ferramenta Ryan e lido um a um para fazer essa seleção. Foram muitos excluídos que não atendiam ao objetivo. Tá? No final, restaram 16 artigos que foram lidos na integridade e tabulados na planilha de Excel. 2 artigos que não atendiam aos objetivos foram utilizados como referencial teórico. Como fruto dessa etapa, foi feita uma tabela de conceitos dos TCs, né? Então, o que eles vêm trazendo, os autores? Então, os TCs, eles são, então, elementos pedagógicos fundamentais que os alunos não conseguem compreender. Eles são incapazes de progredir nessa compreensão, né? E nessa aplicação dos conceitos da disciplina. Você precisa ter essa compreensão para poder seguir à frente. Também é colocado que existe uma mudança na identificação, na identidade do aprendiz, né? Ele pode exigir que eles acessem uma incerteza ou apliquem uma definição diferente que algo era anteriormente familiar, mas num contexto diferente. Eles vão fazer essas associações. Os TCs, eles facilitam o aprendizado dos alunos, né? A ausência de um TC no currículo, ele pode resultar, inclusive, em alunos com ponto de vista míope, com a capacidade de pensamento crítico e tomada de decisão atrofiada. Closer e English também citam que ele transforma a forma de ver e compreender um assunto. Ele também funciona como uma porta de entrada conceitual, e ele fala muito na questão das joias do currículo, né? Os TCs, eles são aquelas joias, são aqueles conceitos importantes. Lukin, ele fala muito que, devido a um caráter especial dentro da disciplina, ele pode mudar fundamentalmente a compreensão do aluno. Ele pode contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão abrangente do aprendiz. Brahma, ele traz, então, que os conceitos eles precisam compreender para se sentirem em casa, né? Eles precisam ter isso muito claro, como também um marco no processo de sua aprendizagem, adotando uma perspectiva relevante e específica da disciplina. Pode ser utilizado como uma ferramenta também dentro do é colocado, né, que os TCs, eles mudam a lente com qual o aluno tem. O aluno simplesmente começa a pensar de uma forma diferente. Os TCs, eles têm um conhecimento transformador, resultando em novas formas de conhecimento. Ele também vê o aprendizado como inseparável, né, do aprendente do seu contexto social e pessoal. Lamb, ele cita, então, que com os TCs, os alunos eles podem começar a ver as coisas sob uma nova luz e avançar na sua aprendizagem. Tang reforça que alguns são mais críticos para o desenvolvimento de pensamento, né? Uma vez plenamente compreendido, o aluno vai entender e ver o mundo sob uma nova luz. Dyer e Hunt, eles trazem que um TC ele é semelhante a um portal, abrindo uma nova e anteriormente inacessível maneira de pensar sobre algo, exatamente como Meyer e Land definem. Hawking e Edwards, eles trazem que tem que garantir que o aluno ele cruza com sucesso essa divisão linear e aprenda a pensar como um acadêmico. O TC, ele também altera a maneira que pensamos sobre o conhecimento, o que é central para a compreensão de uma disciplina. Os TCs, eles podem atuar como marcadores de fronteiras, né? Tentando entender a relação entre conceitos e as mudanças conceituais baseadas na disciplina. E, por fim, nessa análise de resultados, é trazida uma tabela com todos os TCs
que foram encontrados, né? Dar um foco principalmente em custo de oportunidade, que é apresentado em mais de um artigo, principalmente mais específico na contabilidade, temos a depreciação, temos a simetria da informação, governança corporativa, o FIFA. Então, são diversos conceitos que foram trazidos ao longo dos artigos e cada um trazendo a sua relevância e importância. E como contribuição, a gente tentou apresentar, então, um resumo das definições dos TCs, facilitando essa compreensão e também a utilização deles. A lista dos TCs, com as justificativas apresentadas ao longo do artigo, elas facilitam essa abordagem de conceitos no programa de estudos. Eles podem ser norteadores para esse desenvolvimento curricular. E através desses estudos, né, percebe-se que tem muito ainda a ser explorado a respeito de TCs na contabilidade. É uma área que requer diversas habilidades e competência dos profissionais. Como principais referências, nós temos Barradero e Peseta, Lucas e Maldanovic e Maier e Leno, 2013 e 2000. Muito obrigada. Muito bem, parabéns pelo trabalho, parabenizo as autoras. Obrigada. Aliás, eu falei autoras, mas deixa eu conferir aqui. São autores. Temos autores. Isso. Tá, na universidade, quando eu dou aula, eu sempre uso tudo no feminino. Eu sou Uhum. da área da crítica e tal. Aí, às vezes, eu tô tão acostumada que eu já falo tudo no feminino. Esqueço dos Sim. ambientes. Então, parabéns pelo trabalho. Eu vou começar com uma pergunta e aí Uhum. depois a gente passa para as outras pessoas. Eu gostaria de saber, na verdade, eu não sei formular muito bem essa pergunta, porque eu não consegui escolher se são duas perguntas ou se é uma só. Eu vou fazer e você me ajuda, Tá tá? bom. Então, eu fiquei pensando, gente, interessante o trabalho. E será que. Aí a pergunta um, no final você até apresenta uma listagem de TCs. Então, será que os currículos, né? Estou pensando como gestora lá no MEC, Uhum. pegando um estudo como o seu, a gente pensasse, bom, então existem TCs que são um pacote básico, vamos dizer assim. Ou seja, que Uhum. os currículos, com toda a liberdade que tem de organização, eles deveriam, de uma certa maneira, compreender esses pontos modulares, porque eles são pontos não só de aprendizado conteudista, mas também são pontos de mudança de perspectiva e de relação, inclusive, do estudante com a área em que ele está se formando, né? Uhum. Então, a pergunta é: será que existe ou deveria existir? Você acha que o trabalho de vocês poderia caminhar para uma agenda dessa maneira, às vezes até uma agenda pública? E aí, a segunda questão, que aí também me fiquei provocada, é a seguinte: mas esses TCs, porque você falou sobre a formação crítica, né? Então, como que ele tem essa capacidade de transformar a compreensão dos estudantes. Agora, como que eles caminham junto com a metodologia de ensino? Uhum. Sabe se eles se eles são transformadores per se, porque são realmente pontos de virada de compreensão conteudista, intelectual, então por si só eles já teriam essa capacidade, ou qual é a relação com essa metodologia de ensino do professor? É isso. Tá. Obrigada. O trabalho, então, ele faz parte, então, da minha dissertação do mestrado, né? O grande objetivo é justamente ter um framework no final para poder auxiliar justamente o professor nesse andamento, né, do processo do ensino e aprendizagem do aluno para chegar no final nesses TCs. E um dos pontos que a gente vem levantando muito é ter esse framework até como um certo norteador para poder daqui a pouco desenvolver justamente algo em relação ao currículo de aprendizagem, juntando a visão do que o aluno precisa, do que o mercado vem precisando muito, né? E do que as escolas, as instituições hoje estão preparadas para poder entregar ao aluno, né? Então, é um caminho, na realidade, uma caminhada que a gente tem a ideia de justamente poder apoiar nesse processo com esse framework, para que o estudante possa, ao longo dessa caminhada, começar a entender, poder atingir cada ponto, né, para poder, no final, ter a compreensão mais clara destes TCs,
né? Que nem vamos lá, usar o custo de oportunidade, ele é mais específico da economia, mas ele precisa ter uma visão generalizada de toda a base teórica, né? O caminho dele como aluno durante esse processo de aprendizagem, ele tem que ser muito bem conduzido junto com o professor, junto com a instituição, e é uma visão, um conceito que tu tem que ter muito claro para poder atuar depois nas empresas, para poder estar no mercado. Então, a gente acredita que sim, né, que ele possa ser com o tempo, claro, né, um objetivo muito grande, mas de ter alguns conceitos que são os importantes que teriam que estar ali nesse currículo pedagógico, de estar junto nos planos de ensino, alguma coisa, para o aluno poder chegar realmente a ter essa visão no final, ou no meio, enfim, né, dependendo das etapas e dependendo dos conceitos, para poder ter essa visão ampla. Porque ele é um conjunto de visões, um conjunto de conhecimentos, né? Não é um conhecimento especial, vou saber exatamente o que é custos. Não. Custos por si só, ele é muito amplo, ele é um TC. Porque ele é muito amplo, tu não consegue entender a palavra custos, ele engloba diversas coisas, né? Então, tu tem que ter uma visão de diversos setores, diversas áreas, e até, principalmente, depois pensando nele como profissional e como que ele vai atuar lá no final do curso, né? Não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Ah, vocês querem fazer alguma observação, uma pergunta? Eu gostaria, professora Carolina. Claro, fica à vontade, Larissa. Obrigada. Também, né, assim como o trabalho do Paulo, né, muito interessante, da Regina também, dos os coautores, eu fiquei bem, assim, interessada nesse conceito, eu nunca tinha ouvido falar, tá, Regina? E foi bem Uhum. interessante, e assim, é um termo novo para mim, né, você apresentou muito bem aqui, mas aí eu fiquei com a curiosidade, assim, a dúvida, esse TC no seu paper, que fala sobre a oportunidade, oportunizar o aluno o desenvolvimento cognitivo em relação conjunto de conhecimentos, né, análises críticas, tudo mais. Esses TCs poderia ser analisada dentro de uma perspectiva de qualquer curso, então, de formação, né? E seriam conteúdos chaves relacionados àquele corpo de conhecimento daquela área de formação. E aí a minha dúvida, eu acho que está até um pouco ligada à professora. Também é isso, entender se é isso, né? Porque aí já me gerou algumas ideias de possibilidade de trabalhar no meu pós-doutorado, porque eu não conhecia esse conceito de TC, e esse conceito, ele se conecta com algum tipo de metodologia específica para eu abrir esse portal novo para o aluno desbravar e ter uma formação, um entendimento mais holístico, profundo, ou uma perspectiva diferente, padrão, nesse processo de ensino-aprendizagem? Obrigada. Tá. Obrigada, né? É um conceito que, até para abrir, assim, para vocês, o TC, o Threshold Concept, ele apareceu para nós no SEMEAD, tá? De 2022, um artigo de 2022, que o meu orientador, que é o Ariel Ber, viu, né? Então, quando eu ingressei no mestrado, ele me apresentou, né, o TC, para ver se eu tinha interesse, porque eu queria muito algo na área de custos, voltado à educação, voltado ali a profissional, e justamente o que é o legal do Threshold Concept, né? Ele pode ser aplicado em qualquer disciplina, em qualquer, né, qualquer curso. Por que também do grande número de exclusões na minha revisão sistemática? Muito na área da medicina, muito, muito, muito. O TC ele é muito utilizado na área da fisioterapia, na área da saúde de forma geral, né, muito mesmo, assim, a grande parte dos artigos eram nesta área. Então ele ainda é pouco explorada em outras áreas. Ele é muito forte na área, né, da saúde, e as outras áreas elas ainda são mais tímidas, né? Parte da administração, contabilidade, ela vai vindo aos poucos, né? Sobre a questão de uma didática, não tem ainda, de todos os artigos que eu li até agora, não tem nada ainda que assim que chegue, ó, essa aqui é uma metodologia ideal, essa aqui é uma prática ideal para poder fazer o ensino-aprendizagem desses TCs. Não, cada pessoa, ou cada escritor, cada pesquisador, ele está desenvolvendo uma diferente. Mas o que vem muito, que está acontecendo em vários, assim, juntos, é a questão de criações de framework, isso sim, né? Qual é que é o passo a passo? Daqui a pouco a gente começa
com um grupo focal, digamos assim, né, num processo de identificação primeiro, né, de um TC para depois poder trabalhar. Existe mais estudos de como identificar o TC do que propriamente de ensino-aprendizagem do TC. Eu acho que isso é até realmente um baita campo, né, de pesquisa na sequência. Não tinha até nem pensado nisso, já me brilhou um pouquinho para daqui a pouco uma sequência de trabalho, né? Realmente de uma metodologia de ensino do próprio TC. Existe muito sobre identificação, mas não necessariamente do ensino do TC. Sim, entendi, Regina. É só, assim, muito interessante mesmo. É porque quando fala assim, né, que vai abrir esse portal para o aluno, parece que é um mundo novo, assim, que ele vai Isso, descobrir. Realmente tem que ser, né? Aí, sim. assim, tem um conteúdo, né, ali formal que está na grade curricular, mas o que que poderia, né? Eu fiquei pensando, ser feito pelo docente, no sentido de facilitar a abertura desse portal para além dos métodos ou práticas, né, comumente já utilizadas por nós no processo de ensino, né? Mas é muito interessante agora. Que bom que você foi apresentada isso no SEMEAD, agora você está me apresentando. Eu vou Sim. tentar procurar mais obras sobre isso, ler teu trabalho também como referência. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. Agora vamos para o trabalho 743. Ensine e pesquisa em administração sobre business analytics. Peraí. Ensine e pesquisa em administração sobre business analytics. O panorama em um país subdesenvolvido. Vocês vão usar o vídeo? Sim, professor, o vídeo, por gentileza. Sim, claro. Gabi, fica à vontade aí. Olá, caros colegas do SEMEAD. Eu me chamo Larissa Alves Sincorá e irei apresentar o artigo intitulado Ensino e Pesquisa em Administração sobre Business Analytics, o panorama em um país subdesenvolvido. Este artigo foi desenvolvido em coautoria com eu, Larissa Alves Sincorá, professora Silvânia Neres Nossa, professora Sabrina Oliveira de Figueiredo e professor Murilo Zamboni Varela, das respectivas instituições, Instituto Federal Fluminense, FUCAP Business School e Fundação Getúlio Vargas. É indubitável afirmar acerca da grande produção e disseminação de dados e informações que ocorrem nos dias atuais nas organizações. Sobretudo, a importância crescente do uso destes dados para a gestão organizacional. A forma com que as organizações capturam, criam e utilizam seus dados está mudando o modo como o trabalho é executado. Diante disso, observa-se uma latente necessidade de transformar esses dados em algo significativamente útil e relevante para as empresas. Uma dessas formas é por meio da utilização de Business Analytics, que é entendido como a combinação de dados, análises estatísticas, modelos preditivos e conhecimento acerca de negócios. O gap dessa lacuna, ou a lacuna que esse estudo visa preencher, repousa aqui grandes discussões e interesse da comunidade científica pela temática de Business Analytics repousa em um contexto internacional. Todavia, observa-se que o ensino e a pesquisa em Business Analytics no Brasil ainda é incipiente. Com isso, visa-se com este estudo contribuir para o desenvolvimento do cenário gerencial, acadêmico e econômico atual brasileiro. Quanto a objetivos da pesquisa, pense em analisar os artigos científicos nacionais sobre Business Analytics no recorte temporal de 2012 a 2022, bem como verificar como o assunto vem sendo discutido pelos pesquisadores da área e apoiar a construção de uma estrutura conceitual, original framework, para compreender melhor o fenômeno de interesse dessa pesquisa. Metodologicamente, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, mapeando as produções científicas relacionadas à BIEI. As bases de dados utilizadas foram a SPEL, a Cielo e eventos científicos de projeção nacional em administração no Brasil. A busca por artigos científicos se deu a partir do termo exato Business Analytics, na consulta do conteúdo do título, resumo ou palavras-chave. Os critérios de seleção envolveram artigos publicados em periódicos científicos nacionais,
contendo na autoria da obra pelo menos um autor brasileiro e levando-se em conta revistas da área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. Para a análise dos dados, foram utilizados o software Mendeley e a planilha eletrônica do Excel. Quais resultados identificados com o desenvolvimento dessa pesquisa foi que algumas instituições no Brasil, em parceria com a IBM Brasil, como a SPM-FGV, Universidade Presbiteriana Mackenzie, a FIAP, a Bandtech, a COP da UFRJ, a Universidade Veiga de Almeida, o Instituto Infinet e outras, em parceria com a IBM, tiveram acesso a materiais, workshops de capacitação de professores e licenças gratuitas para o uso de tecnologias de análise de dados exclusivas da IBM, como parte do currículo, do conteúdo curricular de seus novos cursos. Para além disso, foi observado na base bibliográfica do estudo que, a partir do ano de 2016, notou-se um crescimento na oferta de cursos em Business Analytics no Brasil, predominantemente na modalidade EAD e no formato de pós-graduação, envolvendo MBA, especializações, tanto em instituições de ensino tradicionais, como as já citadas, quanto também em escolas de negócio criadas mais recentemente. Ainda, esse quadro apresentado, o framework, mostra a comparação, o paralelo entre as competências ou as capabilities analíticas exigidas por um profissional para atuação no mercado de trabalho e aquelas competências ensejadas no egresso de administração depois que ele se forma. Ou seja, competências, habilidades e atitudes que devem ser desenvolvidas durante o processo de formação, conforme a resolução número 5/2021 do artigo número 3. Então, observa-se que o perfil profissional do administrador é aquele que também deveria estar preparado para atuar nesse contexto informacional e de dados atual que as organizações vivenciam. Ainda foi observado que o trabalho pioneiro, identificado na base bibliográfica de estudo, refere-se ao trabalho de Ladeira et al. 2012, publicado na revista Gestão em Produção, que aborda a operacionalização dos indicadores analíticos extraídos de um modelo de maturidade para a cadeia de suprimentos. Quanto às instituições de ensino superior, tem-se a UFES e a UFMG como aquelas que mais apresentaram publicações relacionadas à BA, principalmente em função da existência de grupos de pesquisa direcionados ao estudo do referido fenômeno. Além disso, os periódicos científicos com maior representatividade de obras que compuseram a base bibliográfica refere-se a Brazilian Business Review, com 3 artigos, a revista Gestão em Produção, com 2 artigos, e o Journal of Operations and Supply Chain Management, com 2 artigos. As demais revistas brasileiras apresentaram uma contribuição como artigo 4. Constatou-se também que foram nos últimos 5 anos, de 2017 a 2022, que houve uma maior publicações de artigos relacionados a Business Analytics, e principalmente em 2 eventos importantes de projeção nacional, sendo o Context USP e o seguido de SEMEAT da FEA USP, onde houve mais publicações de artigos relacionados a Business Analytics. Verificou-se que a maior parte desses artigos caracterizam-se como de natureza teórica, uma pequena parte de natureza empírica. E esses empíricos, a maior parte foram desenvolvidos em estudos de levantamento, do tipo survey, e no aspecto qualitativo, foram empregados em sua maioria estratégias de estudo de caso. Nota-se também que os artigos são autorados por diferentes pesquisadores brasileiros, pertencentes às seguintes instituições de ensino superior: a Universidade Federal do Espírito Santo, com 6 autores, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Universidade de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas. As demais IES, elas são representadas por um pesquisador. Bom, ao concluir esse estudo, tem-se como limitação o emprego apenas do termo exato de Business Analytics na busca pelo conteúdo no título, resumo e palavra-chave. Caso outros termos que orbitam o assunto de Business Analytics tivessem sido também inseridos na busca, mais informações úteis e válidas poderiam ter sido coletadas e analisadas neste estudo. Para estudos futuros,
sugere-se examinar como as capacidades analíticas do administrador são ensinadas pelo educador, aprendidas pelos estudantes e praticadas pelo profissional formado no cenário informacional e tecnológico atual. Outra sugestão é analisar a percepção do executivo, que contrata o administrador, em relação ao que o mercado requer deste profissional em termos de capacidades analíticas. E, por fim, pesquisar sobre quão bem as ofertas educacionais se adaptam à demanda do mercado brasileiro. Também poderiam se constituir uma próspera jornada de investigação científica futura. Foi a minha apresentação. Eu agradeço a todos pela gentil atenção. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Então, deixa eu ligar o tempo aqui. Eu vou fazer uma consideração e aí a gente passa para as outras pessoas. Ô, Larissa, coisa mais engraçada tem aquele conceito alemão Zeitgeist, que fala sobre o tempo, né? Uma inclusão, uma integração do tempo. Eu acabei de orientar um TCC muito assim na mesma linha, a gente visando no mesmo artigo das novas diretrizes. E aqui na universidade a gente pesquisou qual que foi a avaliação dos egressos sobre a formação nas competências computacionais digitais do curso. Aí eu falei, ai gente, que engraçado, né? E aí, assim, a consideração, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é exatamente o que vocês trazem no trabalho sobre as novas diretrizes. E aí as novas diretrizes deixam, se a gente já precisava, enquanto administrador de informação, que trabalha no mercado de trabalho, se a gente já precisava saber, agora a gente é obrigado a saber, ou pelo menos a gente é obrigado a ensinar, né? Então, competências computacionais está claramente descrita como uma das competências nas diretrizes. Aí, a minha pergunta é, como é que você vislumbra que os cursos estão se organizando para atender isso? Será que isso vai ser feito de uma maneira... Porque muitos cursos, às vezes, não têm uma estrutura física, tecnológica correspondente. Se a gente pensar em formação de profissional, será que nós temos? Onde que a gente vai buscar esses profissionais? Porque ele fala, não é competência tecnológica, é competência computacional. Então, como que você vislumbra isso, Larissa? Bom, professora, primeiramente, muito obrigada pela sua pergunta, tá? Esse trabalho, né, o Business Analytics surgiu na minha vida no mestrado, né? E eu me interessei muito pelo assunto porque está muito ligado a processo de tomada de decisão, né, baseado em fatos e dados. E a gente vive também, estimulado por um contexto de grande produção e disseminação de dados e informações, não só nas organizações, mas na sociedade como um todo, né? Um celular que a gente pega no WhatsApp, tem várias mensagens aqui que ajudam a gente a tomar decisões na nossa vida prática, né? Desde decisões mais simples até mais robustas e complexas. Então, essa motivação me gerou o desejo de compreender como que os cursos de graduação em administração no Brasil, que tem, né, como guarda-chuva diretrizes orientadoras, né, como bem a professora disse, essa resolução aqui é do CNES, Conselho Nacional de Educação, para o curso de ADM, permite, como que é esse status, né, de desenvolvimento dessas competências. Dentro desse arcabouço, a gente tem essas competências computacionais, né? E quando eu fui escrever o paper, eu falei, bom, se eu estou dentro do curso de administração e estou querendo saber como o ensino e pesquisa é desenvolvido nesse campo, me gerou, né, a inquietude de olhar para essa resolução e ver se tinha algum elemento lá que apontasse para o profissional de ADM como alguém que, pelo menos na teoria, deveria desenvolver esses conjuntos, essas capabilities durante o processo de formação, que é o que eu estou estudando no pós-doutorado. Então, esse estudo, ele focou em fazer esse panorama mais descritivo. Entender isso que você me perguntou, que é extremamente importante, como que está dando
esse desenvolvimento dessas competências computacionais é o que vou começar a partir de agora, a fazer as entrevistas com os professores do curso, principalmente desses 3 eixos, para o desenvolvimento que a literatura de Business Analytics traz, desenvolvimento em competências estatísticas, que está ligado às nossas disciplinas com vertente quantitativa, cálculo, estatística, finanças, né? E também uma vertente voltada para competências ou capabilidades em negócios, que aí é o conhecimento que a gente adquire nas disciplinas profissionais regulares, marketing, produção, RH, enfim, a parte ambiental. E essa parte que eu chamo de competências, né, em tecnologia da informação, que é as computacionais, de entender até que ponto, né, o curso, a minha expectativa é essa, de compreender como os professores, eles estão desenvolvendo práticas de ensino, metodologias, para que essa competência, essa habilidade, a habilidade de ser capaz de trabalhar com recursos relacionados ali a hardwares, softwares, modelagem computacional é ensinada e aprendida, né? Realmente para entender se efetivamente no final desse curso, esse egresso, ele efetivamente está saindo com essas competências, habilidades, atitudes ensejadas. Então, apesar do meu trabalho hoje não trazer essa informação ainda, né, porque é mais empírica, de ir para campo e investigar tanto no aspecto qualitativo das entrevistas com os professores e os docentes dos cursos de administração, quanto também ao mercado e entender como que essa competência computacional ela é requerida, necessária por quem contrata o administrador, é muito importante, e eu vou entrar nessa parte agora, pós esse panorama mais teórico e contextual. Mas eu confesso para a professora que eu estou super curiosa para saber o que os professores, né, estão fazendo em termos dessas competências para poder impactar positivamente o perfil do egresso em administração. Até porque a tecnologia ela não vai morrer, ela vai continuar avançando e se desenvolvendo. Então, vai implicar uma necessidade dos centros de formação, né, na área de negócios, do desenvolvimento dessas competências para estar ajustado a que o mercado precisa. Então, se hoje termino de me formar em ADM, vou para o mercado de trabalho, até que ponto eu consigo fazer uma análise de dados básicas no Excel, gerar projeções, tendências futuras de vendas, né? Como que eu tenho um manejo, né? Então, entender isso é importante, até porque o estudo, no final, ele visa gerar proposituras, implicações, estratégias, recomendações de como os cursos em administração poderiam se adaptar a essa nova realidade no que tange ao desenvolvimento dessas competências analíticas, né? Que está preconizado lá na literatura de BA, mas que também está nessa resolução, essa mais atual de 2021, de outubro de 2021, que foi publicada, tá? Então, assim, eu ainda não tenho resposta de como os alunos, né, estão aprendendo, como está sendo esse desenvolvimento, por exemplo, computacional, mas até a última entrega lá do meu pós-doc eu vou ter que tangenciar, explicar e evidenciar isso, tá? Eu não sei se eu te respondi o que você queria. Não, acho que a Obrigada. gente está na mesma curiosidade. Estamos implicadas com o tema. Gente, alguém quer fazer uma pergunta, uma consideração? Especificamente a esse trabalho, porque depois a gente vai abrir para uma conversa mais geral. Larissa, tenho uma dúvida, assim, eu não sei se você já pensou nos métodos que você vai utilizar para analisar essas respostas que você vai coletar e todo esse material. Mas, semana retrasada, eu estive num evento e eu tive contato com uma ferramenta de revisão de literatura e de respostas, no geral, muito legal, que ele te dá exatamente esses norteadores. Ele te mostra em um gráfico de tendências os enfoques que você quer estudar, e os clusters, e toda uma análise muito legal. Ele é parecido com o Iramotech, só que eu achei que ele trabalha melhor o texto com o enfoque de demonstrar o que você pode, as preposições daquilo, né? Como que você vai enxergar os clusters depois. E ele se chama Bibliometrics. Eu ainda não tive contato com a plataforma, não fui a fundo, mas assim, os trabalhos que eu analisei, que eu estudei depois e li, eu vi que assim, dá resultados muito legais nessa questão mesmo de você achar futuras proposições e tudo mais. Então, assim, quando eu li seu trabalho, eu pensei muito nesse software. Eu queria te falar, eu não sei ainda se você já pensou em algum e tudo mais, mas fica aí uma dica para você dar uma olhadinha depois, se você se interessa pela ferramenta.
Gabriela, muito obrigada pela sua sugestão, até porque essa base bibliográfica, né, final, eu analisei assim mais, joguei no Excel e fui fazendo as análises, mas um software como esse provavelmente me deve dar resultados mais potentes, né? E eu acho que, inclusive, é uma oportunidade para eu potencializar o paper para aumentar minha chance de publicação. Então, muito obrigada, eu até anotei aqui, é Bibliometrics, né? Eu vou pesquisar para ver como eu posso apropriar no meu trabalho. Obrigada, Gabriela. Ô, Larissa, só para contribuir com isso que a Gabriela falou, esse software ele tem uma base, ele é ligado com o R. Tem uns 2 trabalhos dele com esse software e ele cria cluster bem interessante dos autores, né? Colocando qual que é a dinâmica dos autores, como é que eles se agrupam. Ele tem um resultado mais quantitativo, né? A gente não consegue analisar muitos aspectos de qualidade, qualitativos dentro do artigo, mas para você determinar cluster, para você determinar grupamento de pesquisadores, áreas temáticas, ele é muito bom mesmo. Acho que vale a pena. E facilita um pouco a vida em relação a fazer com Excel, sabe? Obrigada, professor Paulo. Valeu pela dica também. Ótimo, eu também anotei aqui. Gente, alguém quer fazer comentários? Nós temos aí 10 minutinhos, comentários ou específicos a um trabalho ou no geral, perguntas. Professor, eu queria, se possível, né, fazer um comentário geral, só Aham. para. Não sei se alguém está inscrito, se a gente vai fazer uma inscrição, o que o pessoal acha melhor? Não, ainda não tem ninguém inscrito, Não, não, pode ficar à vontade. Então, não, eu acho que o mais interessante é que todos os trabalhos eles conversam e eles demonstram como a administração hoje ela precisa se reinventar na questão de métodos, né, de ensino e do que o aluno espera, né? Às vezes a gente fica muito engessado, né, naquelas disciplinas ou naqueles conceitos teóricos que é importante, sim, ter, né, para a gente ter uma base, mas a gente percebe hoje em dia em sala de aula, né, acho que quase todos são professores e a Regina deve perceber também pelo contexto, né, da universidade, a gente não consegue mais prender a atenção dos alunos muito tempo em temas teóricos. Eu tenho uma disciplina no começo do curso e uma bem no final do curso, né? Que a primeira é bem teórica, que é a teoria das organizações, e a última é simulação e jogos de empresa. Então, são totalmente diferentes. E os alunos, quando você vai nessa matéria mais introdutória, os alunos ficam assim. É um aspecto mais histórico da formação do pensamento administrativo, e isso é muito intangível para ele. E a gente tem que tentar fazer com que eles fiquem mais tangíveis. E aí, a hora que eu vou para essa disciplina de simulação, que aí eu utilizo software de simulação e tudo mais, a adesão dos alunos é muito maior. Então, tem uma dinâmica que nós precisamos aprender a ensinar de uma forma diferente, porque senão você não retém a atenção dos alunos. E não fazendo críticas ou elogios, né, à metodologia ativa, mas a gente precisa mudar a forma de ver, porque os alunos não conseguem mais, não sei se vocês percebem isso, mas os alunos não, ou se esse é um sentimento só meu, não sei, a gente não consegue segurar os alunos muito tempo em aulas expositivas, e tudo isso que a gente vê hoje dos trabalhos aqui demonstra mais ou menos isso, né? Que a gente tem que achar novas formas de ensino ou de demonstrar aqueles conceitos que a gente precisa ter, que o aluno que a gente precisa passar para que o aluno tenha no futuro, na futura formação deles. Acho muito interessante isso, porque nós, como professores, temos que aprender a lidar com essa nova dinâmica e é complexo. Professora, eu também posso fazer uma contribuição aqui. Eu concordo em número, gênero e grau com o professor Paulo, porque assim, é um desafio até porque é o celular, né, que muitas vezes o aluno está ali plugado mais no que está acontecendo na internet que na sua aula. E gera um desconforto no sentido de que, por mais que seja teórico, não tem jeito, você tem que ensinar o que está lá no conteúdo, né, do livro, mas assim, eu sempre fico me questionando, meu Deus, o que eu posso fazer aqui para trazer uma pegada mais prática, alguma dinâmica, alguma coisa que faça eles prestarem atenção e efetivamente esse processo de ensino-aprendizagem aconteça, né? E aí, refletindo sobre essa resolução de 2021 da CNE, ele fala muito sobre a questão também do aluno, da autonomia, né? No sentido da autodisciplina, do aluno buscar
esse conhecimento, e não o professor ficar ali no centro como sendo, né, sempre ele, de uma forma monocrática. O professor teria o seu papel de ser esse orquestrador, né, ali desse conteúdo, um orquestrador dos recursos, vamos colocar assim, e o aluno, ele deve, e aí fala que não é só no processo de formação dele, mas também pós-formação, quando ele estiver lá no mercado de trabalho, dele ter essa postura proativa, dele correr atrás do conhecimento, sei lá, o professor Paulo Henrique deu a disciplina de TGA, falou das escolas de administração. Então, o que que eu posso, enquanto aluno, conectar, aprender mais para além do que o professor ensinou, né? Isso é algo que é requerido, está escrito isso lá. E aí, quando a gente faz o tangenciamento, que o professor Paulo também falou das metodologias ativas, né? E a gente falou um pouco sobre as questões de métodos, né? Que seriam mais adequados, talvez até para abrir esse portal, né? Para dos TCs lá, para possibilitar um desenvolvimento cognitivo, que a gente tenha um ganho de mais audiência, de comprometimento, de participação, e no final, que de fato, esse aluno aprenda, né, aquela formação ali, naquela disciplina profissional para o mercado, para nós é um desafio muito grande. E assim, até uma reflexão, porque eu fico também nesse questionamento do que eu posso trazer de novo, fico conversando com os colegas aqui do Instituto Federal Fluminense, o que eles estão usando nas disciplinas, que eu posso me inspirar, adaptar, mas é muito desafiador e difícil, principalmente mostrar para o aluno que ele precisa ter essa postura proativa, que o professor não é mais aquela coisa que ele vai ficar ditando que tem que ser aprendido, o aluno tem que ter essa autonomia para correr atrás. Eu acho que é super válido nesse momento em que a gente tem diferentes ferramentas tecnológicas, que o aluno muitas vezes tem mais domínio do que a gente, que é professor, tem muita facilidade aí para aprender os nativos digitais, né? E de correr atrás dessa informação. E até de aprender, filtrar e selecionar, né? O que é bom e o que é ruim. Então, só uma contribuição, porque a gente está aqui falando sobre essa questão de metodologias, de processo de ensino-aprendizagem, desafios contemporâneos ligados, né, à tecnologia em si e o ganho também dessa audiência, que é esse aluno que vai para a sala de aula para poder aprender. Obrigada, gente. Natália? Eu queria colaborar também com a Larissa, né, sobre essa questão de metodologia ativa. A gente pode interpretar isso um pouco também com o do CEDERJ, né, que é a parte do EAD da Rural, que lá, basicamente, são os alunos que têm contato com as apostilas e algumas partes da plataforma que têm assistência. Então, assim, não tem aquelas aulas tradicionais, não tem os tutores em todos os polos para tirar as dúvidas. Então, é basicamente o aluno que ele por si mesmo tem que correr atrás para lidar com a sua formação, né? Então seria tipo a sala reversa, né? E aí pega também no quesito sobre o material que é disponibilizado. Há 2 anos atrás eu li numa apostila em que a mais nova tecnologia era o fax. E aí era isso que estava lá na prova. E a gente tinha que marcar como opção de resposta que a nova tecnologia era o fax. Então, assim, até que ponto que as instituições de ensino elas estão realmente colaborando para que o aluno desenvolva a si mesmo? Porque se tivesse lá a nova tecnologia é o smartphone, mas não, segundo a apostila estaria errado. E aí, segundo a realidade, estaria errado. Então, fica numa dualidade, sabe? E aí também eu me deparo em conflitos assim, numa instituição de ensino do mestrado, doutorado, em que na minha turma 90% é de uma linha de estratégia. E aí as disciplinas que são oferecidas são de outra linha de pesquisa. Então, assim, acaba ficando perdido, sabe? Então, uma coisa que poderia colaborar para os alunos, fazer uma análise do perfil dos alunos que estão participando, já que mestrado e doutorado seria uma coisa mais flexível, e colocar realmente na adesão aos alunos, fica uma coisa muito engessada, perdida naquele tradicionalismo, ou então na imposição de voz, de que quem manda aqui é o orientador, ou então é o coordenador, sempre foi assim, sempre vai ser. Então, assim, eu acho que a reciclagem, né, não deveria ser apenas para os alunos, para eles serem os protagonistas, mas para os professores serem sensíveis à demanda dos alunos também. Porque muitas vezes uma base teórica, né, de TGA é incrível para a gente,
Só que talvez na realidade dos alunos não façam mais tanto sentido. Pode ser que reúna várias teorias em uma disciplina só, e aí já tenha outras disciplinas que pegam inteligência artificial, ou mercado de trabalho, ou fazer workshops assim de como montar o seu Lattes e outras coisas, sabe? Então, assim, é um cenário inteiro que poderia estar melhorando na perspectiva do aluno, do que ele precisa, porque ele é o público-alvo, né? Ô, gente, no fundo, o que eu fico pensando assim dessa nossa discussão, da nossa realidade em sala de aula, é que a gente como professor tá assim, que show da Xuxa é esse? Entendeu? A gente vê, ainda mais eu, né? Eu sou mais velha aqui da turma. A gente vem de outra geração, em que o fax realmente talvez fosse a coisa mais nova na época. E a gente tem visto cada vez mais, eu vejo isso nas salas de aula, a cada semestre os alunos vêm diferente e eles têm vindo cada vez mais diferente. Eles estão dando um samba na gente. E eu acho que a gente, como professor, tá nesse show da Xuxa, assim, tipo assim, ai, como é que eu vou fazer? Porque a gente tem, não a gente, nós indivíduos, nós aqui dessa turma, mas assim, nosso grupo, né, docente, a gente tem sim, a gente tem que pensar nisso. O uso das disciplinas, do lugar de professor como um lugar de poder. Então, eu também acho que passa por isso. Coisa que o Paulo Freire já falava lá atrás, né? Quando ele fala de humildade, de diálogo, quer dizer, nós, professor, acho que a gente podia fechar nossa sessão com essa reflexão que vocês trazem aqui, né? Nós estamos dispostos a abrir mão do nosso espaço de poder tradicional, autoritário e de autoridade, inclusive, para a gente aprender e se relacionar com os alunos? E se a gente não fizer isso, como que a gente vai conseguir cumprir as diretrizes curriculares, preparar esse aluno para o mercado de trabalho, né? Acho que a gente podia terminar com essa provocação, que eu acho que é uma coisa para todo mundo pensar aí no dia. Eu penso, né? Pensar todo dia, assim, nossa, como é que nós vamos fazer? Ô, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Olha, eu adorei a sessão. Eu gostei muito das discussões, dos trabalhos. É tão bom quando a gente vê assim, né, como o Paulo falou, os pontos de contato entre os estudos. Eu evitei ficar falando o tempo todo, porque senão a gente toma a palavra, aí eu fico igual esse professor que eu acabei de falar, que a gente tem que refletir. Você toma a palavra e não passa para ninguém. É, eu vou compartilhar com vocês aqui o arroba do meu grupo de pesquisa, que é o Observatório Café, que é o Observatório em Crítica, Formação, Ensino e Administração, na Federal de Ouro Preto. Se vocês me derem autorização, eu vou fazer um print para colocar lá. Vocês me dão autorização? Então, eu vou fazer o print, hein, gente? Prepara a pose aí. Isso, muito obrigada. A gente fica até em silêncio, né? Muito obrigada, gente. Vou postar lá. Um prazer ter estado com vocês. Desejo sucesso no doutoramento da Patrícia, pós-doutoramento da Larissa, e todos nós aqui na nossa jornada. Sigo à Obrigado. disposição. Muito obrigada. Gabi, obrigada Obrigado. pelo Obrigada, apoio. gente. Lembrem Um de avaliar a abraço. sessão, hein, gente? Aqui no Sim. Ah, link, ok. tá? Avaliar a Obrigado, sessão. gente. Um Bom, beijo, Obrigada. gente. bom SEMEAD para Obrigada. todos. Para todos Obrigada. nós. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.